noite, amigos, irmãos, amigas, que Jesus nos abençoe. Vamos nesse momento nos preparar para o nosso trabalho, porque não pensem que só eu trabalho, vocês também trabalham, porque a palestra depende de cada um de nós, né? Então, a palestra ela vai ser harmonizada, equilibrada com todos os nossos fluxos de harmonia e paz. Então, vamos orar. Senhor Jesus, amado e divino Mestre, aqui estamos nesta casa de oração e trabalho, te pedindo ao Senhor que abençoa a cada um de nós, permitindo que a nossa reunião seja repleta de harmonia, que nós possamos, cada um de nós, contribuirmos com a nossa tarefa, cada um de nós incumbidos, que possamos sempre vislumbrar em nossos corações a esperança e que Maria de Nazaré, a doce flor de Jericó, nos envolva, nos ilumine e nos abençoe. E que Jesus, o nosso Mestre maior, nos oriente e nos fortaleça, permitindo que a espiritualidade amiga desta casa nos auxilie. Paz e alegria, meus irmãos. Bem, foi muito bom o sorteio dos livros maravilhosos. Inclusive, eu não li ainda a biografia de Kardec por Marcel Sotomayor. Então, a nossa irmã leia e depois me conta. E Obreiros da Vida Eterna é um clássico, é um livro maravilhoso que todos nós deveríamos ler, né? Inclusive, quem não é espírita e tem medo de morrer, é um bom livro, né? Porque ele não ensina a morrer, ele ensina a desencarnar, que é o que a gente precisa. É um livro maravilhoso. Está de parabéns à casa por essa iniciativa, porque é maravilhoso. Um livro é luz em nossa vida sempre. Bem, o tema que foi solicitado é remorso e culpa na visão espírita. É duas coisas que nenhum de vocês tem, né? Mas a gente vai falar assim mesmo. Remorso, eu peguei o Google, né, para a gente começar a saber mais ou menos o que é remorso, porque remorso é uma coisinha que ele chega e nem pergunta, né? E ele vai se instalando e a gente vai gostando e deixando. E o remorso é um sentimento experimentado por aqueles que acreditam que cometeram uma ação que infringe um código de moral, pessoal ou não, que ele conhece, né? Então, teve uma pergunta que eu estava lendo, muito interessante, de uma pessoa que ele era cobrador de ônibus. Então, você já sabe que ele tinha um poder aquisitivo, né, bem baixo. E ele presenciou um acidente, e eu acredito que era à noite, ninguém estava vendo, e ele tinha um dinheiro assim, ele pegou o dinheiro, né? Ele devia estar muito necessitado. E quando ele pegou o dinheiro, ele viu uma pessoa dizer assim que não, a senhorinha. E aí ele saiu doidinho procurando a senhorinha e não viu. Eu acredito que era algum espírito, né? Algum amigo dele assim, dizendo, não faça isso. E aí ele escreveu justamente a pergunta, né? Porque ele estava se martirizando por conta daquele dinheiro que ele pegou. Isso se chama remorso. Por quê? O código de ética da vida dele diz que ele não deve pegar nada que não é dele, porque isso é o que a gente aprende com a educação doméstica, dos pais ou responsáveis, que nós não devemos pegar nada do que é nosso, a não ser para devolver. E como ele não devolveu, ele colocou no bolso, aquilo começou a prejudicá-lo. E aí vai nascer a culpa, né? Porque remorso e culpa, eles estão muito juntinhos. Não é? Eles são juntos, porque a culpa, ela é um sentimento que às vezes ela nos deixa para baixo. Joana diz o seguinte, que errar, todos nós vamos errar, porque nós somos ainda humanos e estamos naquele começo de caminhada evolutiva. Então errar nós vamos. Agora, admitir o erro é justamente o remorso. A culpa é saber que eu errei. O remorso é começar a pensar, eu não devia ter feito isso. Isso é bom? É. Por quê? Porque eu já sei que aquilo que eu fiz é errado. Agora, o que é que Joana diz sobre o remorso? Ela só diz que a gente não pode ficar chorando a vida toda porque eu errei
e não fazer nada, né? É como aquela oração da Igreja Católica, né? Por minha culpa, minha grande culpa, minha grandiosíssima culpa, e aí a gente só fica rezando, rezando e não faz nada. Essa é a culpa, é o remorso, que ele vai ser um remorso passivo. Como é que eu posso fazer ele ativo? É saber que eu errei e tentar modificar. Tentar modificar aquilo que a gente fez. Se o erro é muito grande, a gente sabe que vai ter que ficar para a próxima. Porque culpa e remorso, ele vai chamar outra palavrinha. Quem lembra? Que é o arrependimento, né? Olha aqui. Sentimento, a culpa é um sentimento que deve ser transformado. Ele tem que ser proativo. Eu errei. Analisa. Errou. O que é que eu posso fazer para modificar? Se a gente não conseguir, a gente vai procurar uma pessoa da área, um psicólogo, um terapeuta, né? Que ele aí vai ajudar. Porque às vezes a pessoa diz que só vai para esses profissionais, porque as pessoas misturam muito. Aí diz assim, psiquiatra, eu digo que todos nós precisamos. Porque de médico e louco, cada um de nós temos um pouco. Então isso é muito bom para a nossa saúde mental. Porque a culpa, ela vai somente fazer, sabe o quê? Piorar a nossa condição mental, porque aquilo fica martelando. E como nós somos espíritas, agora a gente vai trazer para a visão espírita, aquilo que já começa a martelar, começa a se tornar uma ideia fixa, se torna o quê? Obsessão. Porque aí eu vou atrair espíritos que, se ele não gostarem de mim, ele vai aumentar aquela sensação. Então, para que a gente possa caminhar, meus irmãos, para que a gente possa evoluir, a gente tem que admitir o erro. É a mesma coisa, a gente vai cair, vai ficar lá esperando alguém levantar, só se a gente não puder. Porque Emmanuel diz o seguinte, que é uma mensagem muito linda, só não lembro o nome. Cair, todos nós vamos. Agora a dignidade é de levantar. E sempre terá alguém que vai te dar a mão. Sempre. Porque é para isso que servem os amigos encarnados e os desencarnados. Para nos dar as mãos e nos dar a condição para que a gente possa compreender que se a gente errou agora, necessariamente a gente não precisa errar amanhã. A nossa problemática é essa. É que a gente faz um erro hoje e amanhã, ou daqui a 2 dias, a gente está fazendo o mesmo erro. Aí é ser burro, né? Mas aí Emmanuel diz, é ser humano mesmo. Errar uma vez é humano, 2 é humano, 3 é mais do que humano, porque ainda está na nossa condição ainda evolutiva. É porque nós não chegamos à condição de homem e queremos ser anjos. Então, para nós chegarmos à condição de anjo, a gente tem que vivenciar a nossa humanidade. Nós temos que entender que nós somos homens vivendo dentro de uma possibilidade humana com pessoas. E às vezes a gente não respeita o direito do outro. A gente não respeita coisas pequenas. E aí quer ser anjo, quando desencarnar, quer ter assim um holofote igual esse do esporte, né, meu irmão? Aceso lhe esperando. A luz, ela só vai brilhar, como Jesus disse, se nós fizermos algo para isso. Então não adianta a gente ficar lendo o livro, Emmanuel vai falar isso para nós aqui, lendo, achando que a leitura, ela vai apagar. Não, o erro, ele tem que ser, vai ter que ser apagado com a atitude dinâmica. Não pode ser, eu vou ler aqui, meu Deus, eu não vou errar mais. Mas já errou. Mas a gente vai chegar já na reencarnação. Então não devemos nos fixar na culpa, mas na oportunidade de refazimento dos nossos processos de aprendizado. Eu errei, então a gente tem, primeiro, sabe qual é a problemática de qualquer um de nós aqui presente? O perdão. Quando a gente fala em perdão, que Jesus disse, perdoar 70 vezes 7, a gente sempre pensa que é a quem? Não é ao outro. Primeiro eu tenho que perdoar a mim, porque tem coisas que está inserido no remorso, que eu sei que eu fiz errada e que eu tenho que me perdoar. Então, primeiro movimento é o perdão de nós para conosco,
para que depois eu possa perdoar o meu próximo. É por isso que Joana vai dizer que o remorso ele tem que ser ativo. Errei, estou numa casa espírita, graças a Deus, tem inúmeras tarefas para que através daquele meu erro eu possa começar a sanar. Porque é só o trabalho, é só o bem que nós fizermos que vai apagar os erros, ou de ontem ou de hoje. E o primeiro passo para que a gente possa ter esse aprendizado é o arrependimento, sem culpa. Porque, olha, você já fez. É que só aquela frase de Chico, quem lembra? Quem lembra aquela frase? Ninguém pode voltar atrás para fazer um começo, mas podemos recomeçar. O que é que isso quer dizer? Eu errei. Eu não vou poder voltar lá e modificar, mas a partir de hoje eu posso ter um comportamento diferente. É esse a partir de hoje que eu estou começando a me perdoar e eu estou dizendo, eu já me perdoei, eu já pratiquei essa culpa. Se eu analisar que essa culpa eu não tenho como reverter nessa encarnação, eu sei que na próxima eu vou. Por quê? Porque a doutrina espírita nos dá essa visão. Nos dá essa visão de que eu posso sim. Já nessa reencarnação, eu posso já sanar meus débitos. Por exemplo, a gente é facilitadora do ESD, né? Porque hoje começa a primeira turma, eu sou da segunda, né? Eu disse, não, deixa eu para a segunda, né? Porque eu tenho essa palestra, porque senão eu já ia faltar na primeira. E sempre a gente recebe muitas pessoas que às vezes fizeram círculo básico, às vezes não é espírita, né? A gente, por exemplo, no EAD, eu estou no EAD na segunda-feira. E veio uma moça que ela está fazendo teologia e ela foi para a federação fazer lá a prática, né? E ela chegou no EAD. Lógico, o EAD é para quem já fez o ESD, quem já fez a mediunidade. Mas aí Maria me explicou, disse, não, tudo bem, ela pode ir. E eu sei que ela começou a participar do EAD, que já foi bom, porque estava naquela parte das parábolas de Jesus, e parábola de Jesus é bom para todo mundo. Aí foi tão bom que ela agora está fazendo o ESD, né? Ela vai entrar no ESD. E ela era da igreja evangélica. Você traduz aí, por favor, para a gente o que é O EAD. O ESD é estudo sistematizado da doutrina espírita. A gente vai estudar os princípios básicos da doutrina. Na apostila 1 e 2, no tomo único, a gente adentra um pouquinho na mediunidade. O EAD é estudo aprofundado da doutrina espírita. A gente vai ver o que? Ciência, filosofia e moral. A gente começa primeiro na moral, a gente começa na apostila 1, 2, até o livro 4 a gente fica estudando Jesus, para ver se a gente aprende alguma coisa. Aí vai estudar no livro 4, a gente vai entrar nas leis morais, vício, virtude, paixões. E no livro 5 a gente vai entrar na ciência e na filosofia. Aí a gente já deve ter aprendido alguma coisa de Jesus, né? E agora a gente vai aprender da ciência, né? Mas é um estudo muito bom, que doutrina espírita ninguém sabe nada, né, gente? A doutrina espírita ela tem 160 anos, todos nós aqui somos espíritas pela primeira vez e é uma doutrina progressista, então muita coisa ainda tem que vai surgir, né? Que a ciência está aí para nos demonstrar o progresso que nós esperamos. Então, doutrina espírita sozinho é difícil, né? Mas em grupo é muito bom o estudo. Então, quem nunca fez o ESD, é muito bom que a gente vai conhecer um pouquinho de doutrina espírita, mas eu sei que vocês já são bacharelado aqui, PhD, né? Mas é muito bom a gente conhecer um pouquinho de Kardec, um pouquinho de Radisville, das mesas girantes, é bem interessante. Ok? E o segundo passo, primeiro eu me arrependo, não fico lá chorando, mas eu estava falando sobre a moça que fez uma pergunta do ESD, e a gente estava estudando justamente leis morais, e tem uma parte que a gente diz que leis morais é a peneira. A pessoa que passar do segundo livro, ela vai até o final, porque quando começa nas leis morais o pessoal foge. E a gente estava estudando sobre o aborto, que seria o abortamento. E quando terminou o estudo, ela veio conversar conosco. E ela perguntou, porque
sozinha, né? Estava eu, ela só. E ela disse assim, não, porque ela tinha praticado o aborto. E ela estava com essa culpa há muitos e muitos anos. Ela tinha praticado jovem, já tinha casado. Aí eu disse, mas veja só, você teve filhos? Tive. Eu disse, com certeza, um desses seus filhos é aquele espírito, se ele precisava realmente reencarnar. Porque às vezes o espírito vai passar por essa violência, mas ele não pode não reencarnar pela mãe, mas aceita outra. Mas ela está há mais de 20 anos maturando essa culpa, esse remorso passivo. Ela disse, não, mas eu não acredito, eu acho que ele ainda está lá. Eu disse, bem, já que você acha que ele está lá, vamos fazer o seguinte, vamos trocar esse remorso que não vai levar a nada. E você faz o seguinte, aqui a gente tem um trabalho com as gestantes. Você vai, se junta com as pessoas e vai ajudar essas criaturas que estão aí trazendo esses espíritos. Ela disse, serva, eu disse, claro, você vai fazer o bem. Você está trocando o seu remorso aí, a culpa, por uma tarefa. Porque só cabe a Deus julgar. Como é que a gente vai dizer, não, você está condenada, vai para umbral? Minha gente, Deus é magnânimo, Deus é amor, é misericórdia. Numa encarnação você já pode se libertar dos seus erros se você quiser. É como André Luiz diz para nós, o bem que tu fizeres será teu advogado em toda parte. Porque no mundo espiritual não precisa de advogado, nem de juiz, graças a Deus, nem de promotor. Não, que alguém tem aqui, tem nada contra. Mas lá a gente não precisa gastar moeda. Porque o nosso advogado, o nosso juiz é o bem. É esse que vai nos apresentar, gente. Então, o bem é a única moeda que a gente pode negociar com o Papai do Céu. Porque lá ele não vai perguntar o que tu ganhou, o que tu tens, mas o bem que tu fizesse, a lágrima que tu enxugastes. Então, esse segundo passo de reparar é isso. Reparar, né? Pois nós não podemos ficar nos remoendo. É por isso que a pessoa diz assim, remoer vem de remorso, remorder. É uma coisa que a gente vai ficar sempre voltando, porque nós não nos perdoamos e nem perdoamos aquele que nos fez. Então, a doutrina espírita, ela nos dá esse leque de oportunidades para que a gente possa fazer a nossa trilha, fazer a nossa caminhada. Necessariamente, as pessoas gostam muito de assim, é karma. Karma é aquilo que a gente não muda, gente. A gente não está na Índia. A gente está no Brasil com a doutrina espírita que não é karma, é lei de causa e efeito, é diferente. Lei de causa e efeito. Eu vou passar porque eu já contribuí para isso. Ninguém vai resgatar o erro do pai, da mãe. Ninguém. Nós vamos resgatar os nossos erros. O que nós fizemos. Então Deus, porque eu, meu Senhor. Porque você está na terra de provas, expiações e errou. Porque Deus vai me privilegiar a outro? Uma pessoa vai perguntar, foi para o centro espírita, fez tratamento, estava muito bem, adorando a doutrina espírita, mas a irmã foi diagnosticada com câncer. E ela achou que a casa espírita teria que curar a irmã dela, em detrimento de milhares. Ora, a cura vai depender de cada um de nós, do que nós nos comprometemos. E ela disse, não, essa religião não dá para mim não, porque é uma barganha. Eu dou com essa mão, mas eu quero receber com essa. E a gente sabe que nós fizemos um acordo antes de reencarnar. Antes. Ele pode ser minorado? Com certeza. Lógico. Mas a gente não pode transgredir a lei, porque Jesus disse, eu não vim destruir a lei. A lei é de Deus. Todos nós que estamos aqui reencarnados, tivemos a chancela de Deus. Então a gente quer ser mais do que Deus? E dizer assim, não, Deus comigo não. Então é dessa forma que às vezes nós nos tornamos pessoas materialistas,
E não acreditamos em nada, porque nós somos uma coisinha bem que eu não gosto de falar, porque sei que nenhum de vocês aqui são egoístas. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Então eu sou espírita, boto um X na minha porta, papai do céu, porque nada pode acontecer comigo. Porque eu sou católica. Não, gente, a dor, ela vai bater em todas as portas. Porque a gente está no planeta que a dor ainda é um convite para o progresso. Se não houvesse a dor, nenhum de nós estávamos aqui. Com certeza não. Mas como a dor nos visita, e então a gente busca. Como nós somos espíritos mais maduros, tem mais maturidade, e que não cai na conversa de toma lá da cá, é por isso que a gente está aqui. Porque senão a gente estava também nas outras igrejas, como nós já estivemos, querendo comprar o céu, né? A proposta de comprar uma casa no céu. O pessoal está vendendo até casa no céu. Eu não sabia dessa, quase que eu desencarno. Eu digo, meu Deus, já é difícil comprar na terra, imagina no céu. Porque lá não vai ter minha casa, minha vida. Mas tem várias prestações, o capa vai pagando. Segundo o pastor, você aluga a casa e o valor daquela casa você dá para Deus, que Deus vai comprar a tua casa lá. Ele já faz na planta assim, a sua mansãozinha. Aí é uma maravilha. Aí as pessoas, mas Tereza, tu acha isso certo? De socar em armadilha de lobos, palavras do mestre. Quem é lobo, cai. Tá vendo se a pessoa chegar com uma conversa dessa pra mim, eu vou cair? Meu Deus, espírito desse trevozinho atrasado. Eu vou dizer logo, que tá falando o quê mesmo pra mim? Meu Deus, já fiz isso tanto. Essa lenga-lenga tua, eu já fiz tanto. E é por isso que a gente é espírita, não é porque a gente é santo, não. É porque já negociou Jesus tanto. É por isso que a gente fica triste. Porque negociamos demais em todos os setores que a gente visitou. Indulgência, meu Deus, imagina quantas a gente não vendeu. Então, a gente não deve julgar o outro, a gente fica com dó. Porque quando a gente começa a estudar o Evangelho de Jesus, compreender o que Jesus estava querendo dizer para nós, a gente fica assim, meu Deus, como é que eu não me apercebi disso antes? Porque eu já estava no planeta onde, de regeneração não, que o pessoal aqui é muito feliz, gente. Dá um salto quântico. Mas a gente se esquece do mestre e fica no dia a dia, na coisa terra a terra, porque a gente se preocupa muito com a matéria e muito pouco com o espírito. Então, nesse livro aqui, ó, O Pensamento de Emmanuel, que é um livro de Martins Peralva, ele vai falar sobre remorsos, que é uma pergunta do Livro dos Espíritos, item 999, que é a seguinte: Kardec vai fazê-la. Basta o arrependimento durante a vida para que as faltas do espírito se apaguem e ele ache graça diante de Deus? Eu vou ler isso para minha amiga, que é evangélica. O arrependimento concorre para a melhoria do espírito, mas ele tem que expiar o seu passado. Maravilha se arrepender, mas nunca pensar que a gente está na casa espírita e que acabou. A gente vai já passar dessa esfera para o mundo de regeneração. Tem uma frase das bem-aventuranças do mestre que às vezes a gente passa direto. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Porque a terra não vai se acabar, não. A gente está botando na cabeça que vai acabar, não vai ter mais ninguém. A terra, ela vai se modificar, se tornar um planeta de mundos felizes. Já pensou, mas não agora. Primeiro a gente está na transição planetária de regeneração. Mas depois de regenerada, a terra será um mundo feliz. Então é um planeta, lógico, que não vai ter essa matéria como nós temos hoje. Lógico, é uma matéria, mas é uma matéria que a gente não anda, a gente desliza. Que maravilha. Vive até os 500 anos aqui, sem precisar de botox nem cirurgia plástica. Eu fiquei muito feliz com isso. Porque já imaginou não envelhecer, a morte não ter essa decomposição? Pelo contrário, a morte é esperada ansiosamente, porque significa o quê? Progresso, né não? Vai para onde? Os mundos puros. Agora ainda não junto de Jesus, porque dentro dos puros tem várias
E Jesus está lá no topo, ó, dos crísticos. Mas a gente chega lá, né? A gente chega lá. E Emmanuel vai dizer aqui para nós: a cada momento, o Criador concede a todas as criaturas a bênção do trabalho. É isso que se chama reparação. Como serviço edificante, para que aprendam a criar o bem que lhes cria luminoso caminho para a glória da criação. Pronto, é o trabalho, gente. Não é caridade. Caridade não é... Tudo que a gente faz numa casa espírita é trabalho, e a gente devia agradecer a Deus a oportunidade de trabalho. Tudo. Tudo que a gente faz aqui é o trabalho. A caridade é o modo como eu faço esse trabalho. Porque a caridade é a minha modificação. É como eu vejo, porque às vezes a gente diz assim, é por isso que Kardec, ele colocou o capítulo 13º, que a vossa mão esquerda não sabe o que faz a direita, beneficência. Capítulo 15º, fora da caridade não há salvação. Ali a gente aprende o que é caridade. É diferente de beneficência. Beneficência é o nosso despertar para o nosso próximo, para o trabalho, para a tarefa. A caridade é nós nos doarmos ao nosso próximo. É muito interessante os ensinamentos de Jesus. Aí as pessoas dizem, é difícil. Não. É porque nós não queremos nos livrar do egoísmo e do orgulho. Porque o egoísmo e o orgulho, ele vai trazer o remorso, ele vai trazer a culpa e ele vai trazer o quê? O não perdão. Porque remorso e culpa, ele vai girar em torno do perdão. É isso que a gente tem que buscar. O perdão é a nossa válvula de escape. É ele ou ele. Então o BIP de Jesus, ele está inserido nesse perdão que eu falei aqui para vocês, eu acho que foi em novembro. Não, dezembro eu tive aqui. Porque o BIP é benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias, isso aí está difícil, não está hoje em dia, e o perdão das ofensas. Bom para com todos. Jesus não abriu um parêntese, assim, benevolência para com a família, os amigos, não, com todos. Indulgência com as imperfeições alheias. Por quê? Porque também eu sou imperfeito. Então como é que eu vou jogar pedra no meu amigo se eu também tenho aquele erro? Como é que eu vou olhar o cisco lá no olho, dizendo, meu Deus, se o meu está desse tamanho, ó. Não posso. Porque Jesus disse, tira a trave, porque a trave é bem grande, né? Tira a trave do teu olho. Poxa, depois tu vai ver o erro do outro, porque tu já está, ó, acima. Eu achei muito interessante uma pergunta que fizeram para o Papa Francisco sobre essa problemática aí de homossexualidade que sempre existiu antes de Cristo. Eu acho que o pessoal está ficando louco, acha que faz 10 anos que tem esse negócio, sempre teve. E aí foram perguntar para ele, sabe o que ele disse? Quem sou eu para julgar? Se Jesus não julgou. Jesus não julgou a mulher adúltera. Ele não julgou o ladrão. Ele não foi querer saber nada. Porque quando trouxeram a mulher adúltera para ele era judeu, gente. E na lei judaica é muito claro, a mulher que for pega em adultério, ela tem que ser apedrejada. Aliás, a mulher e o homem, mas eu nunca vi assim nessas histórias aí, nenhum homem ser apedrejado. Nenhum. Porque a mulher é sempre ela que leva o homem ao caminho do erro, não sei como, mas é. Coitada de nós mulheres, é por isso que a gente tem um dia. Eu fiquei pensando, é porque é o Dia Internacional? Aí eu acho que essa menina é danada. Porque nós já sofremos muito. Então quando jogaram aquela mulher lá, coitada, imagina aquela cena, aqueles homens tudo com as pedras enormes. Jogaram aquela mulher lá e Jesus bem calmo, porque o espírito evoluído é outra coisa, porque se fosse eu ia me amar, né? Aí ele diz assim, essa mulher foi pega em adultério, errou, está cheia de remorso e de culpa. O que é que a gente, segundo a lei de Moisés, porque tudo dele era Moisés, ela tem que ser apedrejada até a morte, porque era um tempozinho, né? Eles apedrejavam ela, se ela conseguisse sair viva, aí eles paravam, porque tinha determinado um tempo. Jesus já disse, segundo a lei, ela tem que ser apedrejada. E eles ficaram esperando ela dizer, apedreja.
E Jesus ficou bem calmo. Segundo o irmão X, que é o fofoqueiro do além, ele disse que ele começou a escrever o quê? Ladrão, corrupto, fosse nessa época de hoje, hein? Meu Deus, não ficava um. E aí quando Jesus levantou, bem calmo, e eles fizeram a pergunta, já nervosos, pensando assim, como é que ele vai se sair? Mas Jesus, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Não fica, os velhos foram o primeiro, porque devia ter pecado até o perispírito, vamos lá, a alma, foram embora. Num minuto eles foram embora. Ficou Jesus e aquela mulher. Mulher, cadê aqueles que te perseguiram? Já foram, Senhor. Eu também não te condeno. Agora, olha o ensinamento. Vai, não tornes a pecar. Aquela mulher podia ter ficado chorando. Ela correu, chegou na casa dela, da família, ninguém quis ela, porque adúltera ninguém queria. Foi atrás do marido, isso aí quem conta é a Amélia Rodrigues. Ela não é fofoqueira, ela é poetisa, só é fofoqueira, é irmão X. O marido também não aceitou. Vocês sabem que segundo a lei judaica, quando a mulher pega em adultério, ela perde tudo. Ela sai sem nada, só com a roupa que tiver no corpo. Então, todo o dote que o pai deu é do marido, porque para casar a mulher lá naquele tempo tinha que pagar, imagina. Então o que aconteceu? Ela disse que até para a casa de conveniência, que é o bordel da vida, eles não quiseram ela, porque ela seria marcada, porque ela era uma mulher casada que traiu o marido. E aí, quando Jesus estava lá conversando com os apóstolos à noite, na casa de Pedro, que Jesus não tinha dinheiro para ficar em hospedaria, ficava na casa de Pedro. Chega aquela mulher e joga-se aos pés de Jesus, chorando. E ela vai contar a história dela. Aí que a gente vai ver como o mestre fez aquele remorso, aquela culpa daquela mulher ser ativo. E aí ela contou que quando casou, o marido dela era um homem carinhoso, falava palavras bonitas no ouvido. Depois o marido deixou e começou a trazer os amigos para dentro de casa. Fez o plano todinho. Arquitetou o plano e a bichinha caiu, porque o amigo começou a seduzi-la e ela caiu. Mas ela disse ao mestre, eu amo meu marido. E aí Jesus conversa com ela, dá o encaminhamento, e aquela mulher vai embora e se torna uma trabalhadora da seara do Cristo. Ela vai trabalhar numa casinha, arranja uma casinha, e nessa casa sempre tem um prato de sopa quente e uma cama para aquelas criaturas que não têm onde se hospedar. Isso é cair e levantar. Isso é não ficar lá na culpa. Ela errou, mas ela conseguiu fazer do erro dela o alicerce de progresso para a sua existência. E no final da vida, já com os cabelos brancos, mas eu sou de Xuxa para cá. Isso aqui é porque quando Deus marca é para não perder de vista. Batem à sua porta, ela vai abrir. Quem é? O marido doente, não a reconhece, ela recolhe ele, cuida dele, e ele, sabendo que ia morrer, todo mundo que vai morrer conta, né? Quer contar suas coisas, e contou tudo a ela, que amou muito a mulher, que era a esposa dele. Para ficar com tudo dela, ele arquitetou aquele plano, né? E ela perdoou ele, não deixou que ele percebesse que era ela, e ele morreu nos braços dela. Isso se chama perdão irrestrito. Isso é a condição que cada um de nós podemos fazer, lógico, porque o perdão é de todos. Só Jesus pode perdoar? Eu digo não, porque Jesus não perdoa, porque Jesus ama. Quem perdoa somos nós, porque não amamos. Porque a gente sempre acha que Jesus perdoa. Não, Jesus não perdoa. Deus não perdoa nem castiga, Ele ama. Deus sabe a condição de cada um de nós, aonde nós vamos, até onde nós vamos chegar. E Ele compreende quando a gente cai. Por isso que as mães e os pais da terra sempre dão oportunidade a seus filhos. E tem que dar. Porque se a mãe e o pai não der oportunidade, quem vai dar? A rua. A gente está vendo aí tantos casos, né, desses nossos irmãos que são homossexuais, que eles tentam suicídio. É por isso que o número de suicídio em jovens está muito grande e a gente não sabe por quê. São pessoas atormentadas.
que a família não ajuda. Porque a gente quer, sabe o quê? Filho perfeito, sem sermos perfeitos. A gente quer um marido perfeito sem sermos. Uma mulher perfeita sem sermos. Então, se aquele filho chegou no teu lar, é porque tu precisas do aprendizado. Porque, gente, é o bem que a criatura fizer. Lembrem-se disso. É o bem que cada um de nós fizermos é que vai ser o nosso passaporte para um mundo melhor. É isso. Então a gente não tem que julgar A ou B que está naquela condição ou não. Não nos cabe nesse momento, porque nós não sabemos o ontem. Nós não sabemos o ontem. E lembre-se, o espiritismo, o que é que os espíritos disseram sobre o sexo? Os espíritos têm sexo não como entendeis. Porque a gente não entende nada. A gente não entende nada. A gente vai ler uma pergunta sobre Deus, a gente fica sem entender. Vai estudar fluido na Gênesis para ver se a gente entende alguma coisa? Só quem estuda ciência. A gente fica se arrastando, lendo 3 vezes a mesma, porque isso eu digo porque eu, né? 3 vezes a mesma página para entender, né? A gente estava no estudo do NEP e falou sobre FCU, porque a gente gosta de falar FCU, porque não vai fluido cósmico universal. Aí a menina disse, que é isso? Aí eu disse, é o fluido cósmico universal. Ela disse, eu sei porque a gente usa a sigla, que está em tudo. Tem muita gente que nem sabe o que é. E está no nosso corpo, na matéria, em tudo. Então nós não sabemos de nada, não podemos julgar ninguém. É por isso que Jesus disse que a gente tem que perdoar 70 vezes 7. Porque se não tivesse tanto de perdão, a gente vai viver com a culpa, vai viver com remorso. Aí quando vai desencarnar, é por isso que a gente não é a favor da eutanásia, naquele segundinho ele vai contar a verdade, que nem precisa. Perdoa-se. Porque é como tem uma pergunta aqui, que faz a Emmanuel. A gente vai perdoar a pessoa? É preciso dizer assim, olha, eu vou te perdoar, mas você fez isso? Não. Porque às vezes a criatura não tem essa condição. E não precisa você dizer a ela que perdoou, porque às vezes ela não quer te ver nem pintada. Então, o perdão é íntimo, é interior, é nosso. Porque quando eu perdoo aquela criatura, o que é que vai acontecer? Eu me liberto. Porque o que é a mágoa? Eu gostei muito de Simão Pedro. A mágoa é um veneno que a gente toma querendo que o outro morra. Porque a gente não gosta dele. Aí a gente fica com mágoa dele, aí cada vez ele está mais bonito, né? Aí a pessoa diz, ele é bonito. Eu disse, graças a Deus, eu amo todo mundo, eu quero lá saber de mágoa, porque mágoa envelhece. Você não sorri, fica amarga. Gente, segundo Emmanuel, a coisa mais linda é um sorriso. É uma energia que a gente não entende, você conquista o mundo com sorriso. Mas aí as pessoas ficam tudo emburradas. Então a mágoa é isso. Não vamos guardar mágoa de ninguém. Deixa cada um do seu jeito. E tem uma coisa, uma frase aqui de Emmanuel que ele vai dizer o seguinte: fica no lugar do outro. Aconteceu um perrengue. Tu disse uma coisa. Faz assim, se eu ouvisse, qual seria a minha atitude? Se a gente fizer isso, a gente deixa de ter inimigo. Porque a gente vai dizer, poxa, eu acho que eu não queria me ver nem pintada daqui a 2 reencarnações. Mas nós sempre achamos que nós somos melhores, que nós temos que ser privilegiados, e enquanto isso a gente vai soltando as palavras para as pessoas. Às vezes você não diz nada, mas magoa. Porque o nível de mágoa daquela pessoa é diferente do meu. Por exemplo, hoje em dia tem bullying, né? Na minha época, se tinha, eu fazia que não percebia. Porque de neguinha, de cabelo ruim, todo mundo me chamava. Hoje em dia, duvido que chame. A ciência está aí para me ajudar, né? Aí diz assim, tu é negrinha. Eu disse, adoro minha cor, porque tu vai para a praia para ficar morena. Nem precisa. Pronto. Mas hoje em dia a gente se magoa. Tereza, tu tá gorda? Eu disse, beleza, porque eu como bem, gosto de comer. Poxa, eu vou dizer que eu não tô gorda se a balança tá me dizendo que eu tô. Então veja bem, como a gente é complicado, né não? Ave Maria, ela podia ter dito gordinha, eu disse, ia mudar alguma coisa? Não ia.
Tu tá gordinha, gorda, gorducha, é tudo a mesma coisa. Aí quando me perguntam, eu disse assim, olha, eu só digo uma coisa. Eu como para manter o peso. Vou para endocrinologista, então eu mantenho o meu peso. Se esse é o peso que eu gosto, tu tem alguma coisa a ver com isso? Quem compra a roupa não sou eu? Poxa! Então, sabe qual a problemática? É porque eu não me aceito. Aí se tu me chamar de gorda, eu fico de mal. Entendeu? Mas quando eu me aceito, você pode me chamar de gorda, de obesa. O médico disse, tá obesa. Eu disse, o senhor acha, doutor? Tudo bem, eu vou tentar. Vou tentar diminuir, mas eu diminuo, mas não emagreço. O negócio deve ser kármico. Depois dos 50, quem é que emagrece? Me diga aí, por favor. Se vocês conheceram a receita. Então, ele vai dizer o seguinte, que segundo a doutrina espírita, não basta o arrependimento, precisa o quê? A ele se faz acompanhado uma reparação. Então, se eu... O que o Espiritismo diz para nós? Se eu não fizer as pazes, foi o que Jesus disse? Aliás, Jesus, não foi? Se não fizer as pazes com o inimigo, o que é que vai acontecer? Tu vai ser entregue ao ministro da Justiça, né? A consciência, o juiz, né? O juiz que todo mundo achava que era Deus. A menina veio me dizer, eu disse, não, menina, o juiz é eu mesmo. Porque a gente coloca tudo na mão de Deus. Ah, foi Deus que me condenou. Não, foi você mesmo. Aí depois que a gente vê tudo que a gente fez, meu Deus, aí a gente vai correr a onda para o ministério, eu tenho que vir com essa pessoa. Aí quando chega aqui e dizer, eu quero lá essa derrota, tá vendo que eu não escolhi isso? Mas era lei. Então, se a gente não fizer as pazes com o inimigo, a gente quando desencarnar vai estar de pá com a nossa consciência, vai lá para o ministério da reencarnação e de lá Jesus diz, tu não saireis enquanto não houver pago até o último centavo. O que Jesus quer dizer com isso? Que quando a gente desencarna, que não faz as pazes, vai ter que voltar, não só uma vez, mas inúmeras vezes, porque para pagar esse centavo é difícil, né não? Para amar o inimigo é fácil, quem já perdoou o inimigo aí? É difícil, porque ele tem que ser uma coisa diária, gente. É como Paulo dizia, paulatinamente. Essa frase é para ele mesmo. Porque tinha que ser uma coisa a cada dia. Porque o inimigo, ele faz questão que a gente não goste dele, sabia disso? Então ele vai ter que estar. Então é isso. Então Jesus falou isso para nós. Então não é bom a gente ter inimigo, porque eu não estou querendo muito reencarnar junto com os inimigos. Eu quero é reencarnar com gente boa. Olha que maravilha, né? Mas para a gente fazer isso, a gente tem que fazer o que? É contabilidade divina, porque lá tem, viu gente? Quem é contador aqui? Se prepare que lá tem muito trabalho. Tem a contabilidade divina. Estás devendo isso a tanto, vamos lá, vamos sanar. Vem com 3 filhos, 4, e hoje em dia, vocês estão vendo aí o negócio? Os espíritos estão reencarnando gêmeos, trigêmeos. Ninguém, não precisa nem fazer tratamento. Quem tiver aí para engravidar, pode tomar cuidado, que o negócio está sério. Porque os espíritos estão aproveitando a chance, porque está nessa turbulência, mas é o aprendizado que nós precisamos. Então, é necessário que eu venha e que eu compreenda aqueles que estão comigo. Como Sheila diz, tu estás no local certo, na família certa, no trabalho certo, com os amigos certos. Porque a gente não sabe o trabalho que a espiritualidade tem para nós reencarnarmos. Porque a gente vem com a família, mas vem também com os amigos. Aí o espírito chega lá e fica fazendo mãe. Ah, não queria agora não. Ele tem um livre-arbítrio. Aí chega uma hora que diz assim, ou vai ou racha. Se não for agora, perde. Aí o cara vem de todo jeito. Porque os amigos já estão. É por isso que o aborto é doído. Porque já está tudo organizado. E ele perde a oportunidade de estar com aqueles amigos. Ele pode até vir com 2, 4, 5 anos depois. Mas aí os amigos já caminharam um pouquinho mais rápido que ele. É isso que a gente tem que analisar. A gente não deve condenar as pessoas. A gente tem que esclarecê-las. Porque tudo é Deus que está no comando. É Ele que organiza. Então Ele é que diz, tá bom, então a mãe é maravilhosa. Ah, eu não gosto dessa mãe não, ame ela, porque senão não tem jeito não, vai ser outra pior. Ah, esse marido não presta, eu digo, presta, o marido é bom.
Aí a menina disse, se o marido der em mim, eu disse, não, se der em você, vai lá para a Lei Maria da Penha. Que aí é outra coisa, né? Para bater, hoje em dia nem é o pai e a mãe, porque o menino já chama a polícia. Conselho tutelar. Não é? Aquela cintazinha que a mãe da gente dizia, né? Porque não tinha psicólogo naquela época, era o cinturão mesmo, né? Cipó de goiaba. E a minha mãe gostava de... Eu, graças a Deus, como era um pouco sonsa, eu apanhei menos. Dela só uma surra, de meu pai nenhuma, porque meu pai e eu, ó. Mas os outros filhos apanhavam, viu? E era cipó de goiaba, porque é que dói, né, meu irmão? O bicho... Para aprender, porque... Mas por que apanhou? Por que apanhou? Porque é um espírito rebelde. E a gente agradece a Deus o zelo que a mãe tinha. Hoje está faltando uma cinta, porque os meninos hoje em dia mandam no pai e na mãe. Não é isso, minha irmã? Então, escondidinho, dá assim uns puxavão de orelha, umas tapinhas para ver se eles melhoram. São espíritos necessários e precisa de, não de autoritarismo, mas de autoridade. É isso que está faltando na família. A autoridade. Eu sou o pai, eu compro a sua comida. Todo mundo gosta de comer, mas não quer obedecer? Então tira o prato da mesa, ver se o bichinho não obedece. São espíritos com muitas dificuldades, muito inteligentes, mas moral. Aí a gente tem que desenvolver isso. Nós estamos aqui para isso. O pai e a mãe é uma missão fantástica. Que essa missão é que vai dar um bocado de bônus hora para a gente, se a gente cumprir ela direitinho. Porque nós estamos cuidando do Filho de Deus, dos filhos dele. E o relógio está correndo muito, Jesus. Deixa eu ver aqui, só o final. Então, nos exames dos enganos que cada um de nós temos, ele diz o seguinte para nós: reconhecer com humildade o erro cometido. Poxa, não fica botando panos quentes. Ah, eu errei por causa de fulano. Não, gente. A gente errou por nossa culpa. Não foi o fulano que fez eu errar, fui eu. Porque às vezes até em reconhecer o erro, nós não somos humildes. A gente é orgulhoso, então a gente quer botar o erro no outro. É por isso que ele vai dizer aqui: não reproduzi-lo, ou pelo menos tudo fazer no sentido de evitar sua repetição. Então, se errou hoje, poxa, conversa com o Papai do Céu, amanhã tenta, muda o erro pelo menos. Porque o anjo de guarda vai dizer, meu Deus, toda noite ela vem rezar e vai dizer assim, meu Deus, eu errei, fiz isso, mas é a mesma coisa. Então, tenta não repetir, tenta ter um aprendizado, porque o erro, a missão dele, a função, aliás, dele, missão não, que errar, né? A função é que nós despertemos para o acerto. Por isso que nós erramos ainda. Ajudar aqueles a quem ferimos. Como é que a gente pode ajudar quem ferimos se ele não quer ver a gente nem pintado de ouro? Orando por eles. Fazendo o bem para eles sem que eles saibam. Pedindo a Deus que o abençoe. Não ficar com raiva quando ele está bem ou quando ele está na desgraça. Ah, Deus não dorme, coisa boa. Não. A menina hoje contou uma coisa, que teve uma moça lá nos Estados Unidos, eu só prestei atenção no erro, né? Que a moça queimou a Bíblia. Eu disse, não, mas a Bíblia é só um livro, não tem problema nenhum. Queima um, ela vai e compra até o Novo Testamento de Haroldo Dutra, que era bem melhor para ela, é maravilhoso. Aí disse, não, mas ela, porque o cerne é esse. Porque ela queimou a Bíblia, a pessoa estava querendo dizer que ela sofreu um acidente e morreu por isso. Aí eu disse, não, peraí, está querendo dizer que Deus é vingativo. Entenderam? Como nós estamos lá atrás ainda, em Moisés. Eu disse, gente, ela queimar a Bíblia é uma condição dela. Como foi esse acidente? Aí eu gosto de dar uma de perita. Ela estava em alta velocidade, o outro carro ultrapassou. Gente, as pessoas já querem dizer que porque atropelou, será que era o dia dela? Será que foi suicídio? Eu disse, não sei. As pessoas pensam que a gente é espírita, acham que a gente tem que saber de tudo. E tem gente que cai nessa esparrela de dizer... Aquele acidente, será que ele foi suicida? Depende. Se a pista pedir 100 e o cabo tiver em 150, ele já é meio caminho suicida. Se acontecer um acidente, ele é suicida inteiro. Lógico. Mas eu não sei como foi, como é que eu vou dizer que foi suicídio? E mesmo se eu souber, eu digo, não, foi uma fatalidade. As pessoas não entendem. Porque na cabeça dele, em alguma religião, suicídio quer dizer o cabo vai estar no inferno para sempre. E é você que não vai dar essa notícia péssima para a criatura, né? Sustentarmos na fé, porque a fé é importante demais, gente. A fé é
o sustentáculo de nossas vidas. Por isso que Jesus disse, se tiverdes fé do tamanho do grão da mostarda, a gente seria outra pessoa, mas a gente tem uma fé tão pequena. Vocês já viram um grão de mostarda? Não dá, ela some da mão, de tão miúdo. Então, a nossa oportunidade é desenvolver essa fé. É desenvolver a fé no trabalho, a fim de que a reabilitação se dê gloriosa e sublime. Uma vez que, indubitavelmente, o trabalho e a fé são alavancas de sustentação das almas enfraquecidas. Eu gostei desse. A fé e o trabalho. O remorso é em si mesmo inevitável, convertemos-los, pois, em oportunidade de progresso e felicidade. É isso o remorso. Constitui ele em progresso, em felicidade. Porque se ontem eu errei, beleza, está lá atrás. Mas hoje eu quero outra oportunidade. Então, esquece lá, bota a borrachinha e vai, não comete o mesmo erro. Eu conheci, eu não sei se vocês conheceram o seu Antônio Borba. Ele era presidente da Comissão de Evangelização no Lar, era o céu. Aí a gente dizia assim, vou pro céu. Mas era uma casa espírita, pequenininha. É assim, ele marcava evangelho. E um dele contou uma história bem interessante, que ele fazia visitas lá naquele presídio, quando era ali a Casa da Cultura, era um presídio. Eu não sei, porque eu era criança, passava lá, a gente via. Para vocês verem a minha idade, já está sabendo quantos anos eu tenho, né? Pronto. Ele ali ainda era o presídio. Que a gente pegava o trem que ia para Jaboatão. E aí ele disse que fazia visitas e eles levavam o Evangelho, o Livro dos Espíritos, para os presos. E fazia esse trabalho e um dos presos se sobressaía. E aí ele já organizava, convidava aqueles que eram de bom comportamento e começou a ler a doutrina espírita dentro do presídio. Ele leu todas as obras, todos os livros que caíam nas mãos. E ele teve o alvará de soltura, porque ele pagou a sua pena. Porque a gente acha assim, porque a pessoa foi preso, ele parece que não tem mais oportunidade de vida, mas ele cumpriu. E aí ele disse, e agora? Ele disse, não, eu vou para o interior da Paraíba, porque eu vou abrir um centro espírita. Ele disse que esse homem ainda era do tempo que ele estava resgatando lá a prisão dele, do tempo de Lampião. Ele era um daqueles, e ele era um dos soldados, né? Vamos dizer assim, de Lampião. E ele abriu esse centro, porque ele não ia abrir em Pernambuco, porque o pessoal sabia quem ele era. Foi lá, começou a tarefa de evangelho. Quando esse homem morreu, todo mundo dizia assim, o anjo se foi. Esse homem, ele começou a fazer trabalho de assistência às pessoas, juntou um grupo, falava de Jesus com a beleza. Então, o passado dele estava lá, mas ele deixou lá atrás. E ele começou uma vida nova, é isso que Chico pede para nós. Eu não posso modificar, ele não podia dizer assim, ai meu Deus, apague lá que eu fui lá, soldado, Lampião, ou o que quer que seja. Ele não podia, mas ele podia sim. A partir daquele momento, do conhecimento das leis de Deus, ele fazer diferente, foi isso que ele fez. Ele não vai resgatar os débitos? Vai, meus irmãos, mas aí é com ele Deus. O que interessa é o que eu vou fazer daqui para frente. Então, às vezes, nós julgamos muito as criaturas e ficamos só no julgar. Enquanto a gente julga, aquela criatura está trabalhando e a gente não. Então, é por isso que muitas das vezes a gente chega no mundo espiritual e encontra aquele que a gente achava que não fazia nada, limbado de luz. A gente, igual o irmão Jacó, sem luz nenhuma. Mas a luz está dentro de cada um de nós, porque Jesus disse que brilhe a vossa luz. Vós sois o sal da terra. Gente, o sal é o alimento mais importante, porque o sal, ele é incorruptível. Então, se nós somos cristãos e somos o sal da terra, a gente não pode cair em erros, porque quando a gente fala em corrupto nessa época é perigoso, né, meu irmão? Corrupto é tudo aquilo que erra. É aqueles também de lá, mas é também nós quando erramos, porque corrupto é tudo aquele que erra. Então, o sal é isso, ele dá a condição de você não ter erros, que nós possamos, como cristãos, sermos esse sal da terra e essa luz do mundo, para que possamos não só iluminar a nós, mas a todos aqueles que nos buscam, através de uma palavra de conforto, de um abraço fraterno,
de uma mão que aperta, ou apenas de sentir a dor do outro junto, mesmo que ele não fale. Porque isso é a função do cristão. Porque, como diz Eurípides Barçanufo, ser espírita é ser clemente, é ter a alma do crente sempre voltada para o bem. Paz e alegria, que Deus nos abençoe. Se encarnado estiver, convide e vier, na próxima oportunidade eu estarei.